programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa. Hoje você acompanha no Educação em Debate o que é o assédio moral no trabalho e como ele deve ser combatido. E mais um choque de realidade nas escolas estaduais mineiras. De Brasília você confere as notícias da CNTE e de São Paulo o Momento CUT traz as principais demandas dos trabalhadores. Um mal a ser combatido no mundo do trabalho, o assédio moral. Nos últimos anos ele passou a receber maior atenção de pesquisadores, a ser mais divulgado pela imprensa e hoje é o tema da conversa entre a professora e coordenadora geral do Sindiúte, Beatriz Cerqueira, e a pesquisadora Margarida Barreto. Educação em Debate. Conversamos com Margarida Barreto, ela é médica do trabalho, com doutorado em Psicologia Social e coordenadora da Rede Nacional de Combate ao Assédio Moral e outras manifestações de violência. Margarida, é um prazer recebê-la no nosso programa. Obrigada, é todo meu. Vamos conversar sobre um assunto que atinge cada vez mais trabalhadores, o assédio moral. E é necessário que a gente se organize e se articule cada vez melhor para combater essa situação que causa tanto adoecimento e constrangimento aos trabalhadores. Margarida, vamos começar pelo básico. O que é o assédio moral? Podemos considerar como toda e qualquer conduta, ato, ação, incidente que ocorra no ambiente de trabalho e que se caracteriza fundamentalmente por desqualificações, humilhações, desmoralizações públicas ou privadas de um trabalhador ou conjunto de trabalhadores. E esse ato, ele se repete no tempo, durante toda a jornada de trabalho, meses, às vezes até anos, e atinge a dignidade do trabalhador, a sua identidade, a sua honra, a sua privacidade, desestruturando totalmente a sua personalidade e, inclusive, levando muitas vezes a adoecer e até mesmo à morte. Então é algo muito sério o assédio moral. Quais são as causas do assédio moral? O assédio moral ele não é monocausal. Ele tem várias causas, mas eu diria para você que fundamentalmente nós poderíamos citar 3 pilares: a forma de organizar o trabalho, a cultura organizacional que mantém e que estimula até esse tipo de prática de humilhar o outro, porque não deu produção, né? E a forma de administrar o trabalho. Hoje, em nosso país, existe uma forma de administrar por injúria, ou que é desqualificando o trabalhador, humilhando, ou por medo, né? Que é colocando medo naquele trabalhador em relação ao seu emprego, à sua permanência, ou mesmo por ameaças, que também culmina com colocar um medo extremo da perda do trabalho e qualquer que seja o comentário que advém desse tipo de prática, tem como mira colocar esse trabalhador num sistema tal que ele dê a meta. Quer dizer, então quando a gente fala na organização de trabalho como algo fundamental, a gente está falando da reestruturação que existe dentro da empresa, de um discurso de flexibilização dos trabalhadores, no sentido da hora, do seu tempo, que é um tempo à disposição da empresa, mas não somente isso. Esse trabalhador ele é visto como um indivíduo que deve dar meta, como recurso, como dizem as empresas, é um recurso que deve dar meta. Esse é o sentido do trabalhador. Quando ele não dá meta e o empresário, por outro lado, procura a produtividade, quando essa meta não é alcançada, esse trabalhador passa a ser visto como algo inútil, como algo sem valor, como quase um lixo, e está na hora de descartá-lo. E quais são as consequências de toda essa situação para os trabalhadores? Olha, são variadas, porque o trabalho ainda continua central em nossa vida. O trabalho é que nos dá dignidade, é que nos permite viver, sobreviver, o trabalho é que me identifica diante do outro. Na medida que eu vou para o trabalho, que dou o melhor de mim, e esse melhor não é reconhecido, não é valorizado, ao contrário, eu sou humilhada, depreciada, desqualificada naquilo que eu faço, não tenho nenhum valor, obviamente que é um ambiente que não pode me trazer felicidade, muito menos saúde, muito menos bem-estar no trabalho. Então, as pessoas que são assediadas moralmente ou que sofrem diferentes tipos de manifestação de violência, elas adoecem. No primeiro momento, elas sentem uma certa angústia, uma autoculpa,
passa a se perguntar o que é que eu estou fazendo, porque eu não estou conseguindo dar conta desse trabalho, passa a achar que ela é incapaz, né? E depois vem um processo de pensamentos repetitivos, não consegue esquecer aquilo que passou dentro da empresa, aquelas humilhações que sofreu, passa a sonhar com o seu humilhador, né? Passa a ter pesadelo, chora de uma forma frequente, tem medo de retornar à empresa numa segunda-feira, o fato de ver o portão da empresa já lhe dá uma certa angústia, e isso vai não crescendo, podendo atingir a sua saúde física, né? Passa a ter problemas de gastroenterite, diarreia, insônia, hipertensão arterial, que vai não crescendo, atingindo a sua saúde mental. Então ela passa a ter uma tristeza profunda, que muitas vezes evolui para depressão leve, média, até a grave. Ela pode entrar num sistema de estresse muito acentuado, pânico, muitas vezes, e até burnout, que representa uma queima, o esgotamento total desse trabalhador em relação ao seu trabalho. Quer dizer, e esse indivíduo que sofre reiteradas humilhações dentro do ambiente de trabalho, se isso culmina com o desligamento dele, com a despedida, com a demissão dele, esse indivíduo é um candidato seríssimo a um suicídio laboral, a um suicídio em consequência do sofrido e não só, do desfecho final que foi a sua desligamento da empresa. Bom, nesse momento, Margarida, nós vivenciamos um aumento das situações de assédio moral. Por que aumentou tanto? Olha, a primeira coisa que a gente tem que compreender com o assédio moral, como ele ocorre tanto, ou como aumentou, primeiro você teve uma mudança radical nesses últimos 30 anos na forma de organizar o trabalho, né? As empresas procuram trabalhar com o mínimo de trabalhadores formais, o máximo de trabalhadores terceirizados, né? Precarizando totalmente não só as condições de trabalho, as condições de vida também desse trabalhador, que vai repercutir na família. Então, o trabalhador, quando a empresa faz reestruturação, nada mais, nada menos do que demitir pessoas, diminuir os gastos, aumentar a sua lucratividade, né? E tudo isso amparado com um discurso enganador, um discurso sedutor que não corresponde ao real. Então, esse mecanismo de assediar, de por que aumentou o assédio, tem esse foco na reestruturação, na nova política, poderíamos dizer, nas políticas neoliberais, que o foco dela é principalmente concentrar riquezas e com o mínimo possível de gasto, mas também tem o outro lado, que os trabalhadores começam a se apropriar e a saber que ao trabalhar para uma empresa, qualquer que seja ela, pública ou privada, ele não está vendendo a sua alma. Ele não está vendendo a sua dignidade, a sua honra. Consequentemente, nenhum trabalhador deve ou pode ser humilhado dentro do ambiente de trabalho, na esfera pública ou privada. E isso eu acho que termina dando maior visibilidade, termina as pessoas compreendendo que não pode aceitar o assédio moral, que não tem direito nenhum o empregador, o seu preposto, o chefe, ou uma liderança qualquer, humilhar dentro do ambiente de trabalho. No momento que eu sofro assédio moral, Margarida, o que eu devo fazer? Onde eu devo denunciar? O espaço ainda de confiança é o sindicato. Então é necessário que procure o sindicato, que converse com o dirigente sindical e que conte tudo que está ocorrendo dentro daquela empresa, dentro daquele setor, né? Então cabe aí ao sindicato não só procurar acolher esse trabalhador que vem com suas queixas, encaminhando para o médico, o psicólogo, ou para um centro de referência de saúde do trabalhador, ou para o advogado, se é o caso, né? Mas também esse trabalhador humilhado, ele deve procurar os centros de referência em saúde do trabalhador, se existe naquele local. O Ministério do Trabalho e Emprego, todo o Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil inteiro tem um núcleo de combate à violência no trabalho e às discriminações. Além disso, se o sindicato pega essa denúncia, pode levar ao Ministério Público do Trabalho, que normalmente aceita não individual, mas sim coletivo, e aí o sindicato é um grande representante para isso, mas existem vários outros espaços, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, que pode ser levado sim à denúncia.
em vários outros espaços. Um BO, um boletim de ocorrência, depender da amplitude ou do tipo de agressão sofrida por esse trabalhador. Nós estamos conversando sobre o assédio moral, suas causas, consequências para o trabalhador. Pela importância desse assunto para a nossa categoria, eu te convido para continuar conosco no próximo programa. De Brasília, você confere agora as notícias da CNTE. Momento CNTE. Mulheres de 15 países estiveram reunidas em Recife, Pernambuco, no mês de setembro, para o encontro da Rede de Trabalhadoras da América Latina da Internacional da Educação, organizado pela CNTE. Durante 3 dias, a conferência reuniu cerca de 300 trabalhadores em educação para discutir gênero, paridade, política e poder. O evento foi aberto com uma festa em homenagem ao educador Paulo Freire e seguiu com debates para ampliar a construção do movimento pedagógico latino-americano. Que tienen que ver con la problemática de las mujeres en cada uno de los países, los retos, los desafíos, la necesidad de definición de política pública y en particular la necesidad de que cada una de las organizaciones de la educación incorporen las diferentes temáticas en agenda sindical. Os participantes debateram questões como saúde da mulher, combate à violência e autonomia, além de abordar a participação das mulheres nos espaços de decisão, com uma análise do momento social e político da América Latina. O que houve nessa última década, nesses últimos anos, foram políticas públicas muito fortes para incidir sobre essa desigualdade e que tem exatamente essa perspectiva de construir uma relação entre mulheres e homens igualitária. Então, ampliou muito a participação das mulheres no mercado de trabalho e essa participação é muito relevante que ela tenha se ampliado no acesso a empregos formais, porque as mulheres ainda estão entre os grupos mais fortes na área informal do trabalho. Painéis e plenárias sobre avanços e desafios garantiram a integração com outros países e a articulação da rede, a fim de estimular políticas educativas com perspectiva de gênero em cada país. Nós do Sindiúti viemos com 17 companheiras, porque nós entendemos a necessidade de empoderarmos as mulheres nesses espaços importantes do movimento sindical. Parabenizar a CNTE por ter propiciado essa oportunidade aos sindicatos de base e dizer que nós saímos aqui mais fortalecidas para as lutas que nós fazemos nos nossos estados. O resultado do encontro é um documento com as diretrizes e estratégias para ampliar a atuação da rede na região. O texto reafirma a busca por equidade dentro das organizações sindicais e exige mais políticas públicas. Relativo à previdência social, relativo à questão da saúde da mulher, da violência, de políticas de Estado que combata a violência existente e também políticas no sentido de garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. O que nós fizemos aqui é um ato de ousadia, uma ousadia que nos permite dizer que a CNTE puxa uma unificação da América Latina nos pontos que nós defendemos no Brasil, mas nós não queremos ser felizes sozinhos e para isso nós estamos fortalecendo o espaço da Internacional da Educação. Choque de realidade. A Escola Estadual Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, funciona no segundo andar de um prédio que fica ao lado de um posto de combustíveis. No primeiro andar do prédio, o movimento é intenso. Tem loja de conveniência, farmácia, casa de ração, moda, lotérica, enfim, um barulho constante e um cheiro forte de gasolina, que incomoda educadores e alunos. A sala dos professores e a biblioteca dividem o mesmo espaço e nesta escola também não existe refeitório, muito menos quadra de esporte. As aulas de educação física acontecem no pátio do posto de gasolina e o perigo é real, pois as crianças brincam muito perto dos caminhões. Na escola Francisco Cândido Xavier, o que se vê é um verdadeiro choque de realidade. No Momento CUT Minas, acompanhe as principais lutas dos trabalhadores em defesa de seus direitos. Momento CUT Minas. No
Brasil, o direito de todos à comunicação, à liberdade de expressão, à pluralidade de opiniões e ideias esbarra nos interesses de poucos. São só os grandes conglomerados da mídia, algumas famílias, que controlam canais de televisão, rádios e jornais. Emissoras regidas pela lógica do negócio, que utilizam a concessão pública para garantir apenas verba publicitária e impor padrões. Com essa centralização dos meios de comunicação em nosso país, a maioria da população perde a representatividade. A mídia, quando ela vem fazer uma cobertura de uma das nossas lutas, na grande maioria das vezes, ela deixa de passar a verdade para quem está do outro lado ouvindo. A primeira coisa, quando eles falam, os baderneiros invadiram um prédio. Os baderneiros, mais uma vez, nas ruas, atrapalhando o trânsito. Como se o trabalhador, a trabalhadora, sem teto, fosse realmente um cidadão de quinta categoria. Para mim, a grande mídia tem um lado. E o lado deles é como se eles fossem um partido político organizado na defesa do sistema capitalista, ou seja, na defesa dos representantes do sistema capitalista. A mídia no nosso país sempre retratou a orientação sexual e identidade de gênero de forma negativa. Por exemplo, nas novelas, né? Num primeiro momento tentou se retratar, mas aí eliminava por conta do preconceito, né? E aí se matavam, né, casais gays ou de lésbicas que apareciam nas novelas, nos programas humorísticos, então é pior ainda isso. Né? Se nós pegarmos aí, é sempre chacota, né? Sempre o gay é um palhacinho, né? Não é mostrado de uma forma que ele está inserido dentro da sociedade. A TV brasileira, eu acho que é uma TV que necessita um pouco mais de cultura, de informação. O Brasil tem muitas regiões e a televisão não propicia esse conhecimento pelo povo. Então é pouco explorado, né? A mídia tem bastante estereótipo com religião, etnia, orientação sexual. Tanto a questão da raça ou da questão social, eles não pegam isso para tratar sério mesmo. Eles sempre fazem disso uma grande piada. Eles retratam o que convém a eles. Deixa as pessoas muito alienadas, sabe? Tem muita coisa, um pouco pornográfico, não gosta, violência. Eu acho que até a notícia hoje é manipulada, entendeu? A reportagem é só em cima de acontecimento, de coisas ruins. Você não vê coisas boas. Os repórteres têm prazer de mostrar desgraça. Nada que a gente aproveita. A televisão é uma coisa é um veículo muito importante para a formação do povo, para a educação, para a informação, para tudo. E hoje em dia isso é muito pouco, sobretudo nas TV abertas. O que passa em um canal, passa em todos. E eu acho que precisaria de mais espaço para poder mostrar coisas novas. A estrutura da comunicação brasileira ainda não está muito aquém da democracia e da liberdade de expressão, do tamanho que o Brasil é e do tamanho da representação que o Brasil tem e do tamanho da democracia brasileira. Então, na leitura da CUT e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, infelizmente, o governo ainda não mostrou a sua posição a que veio no que diz respeito à democratização da comunicação. O ideal seria que a comunicação fosse descentralizada e que todos pudessem falar. Pudessem expressar suas opiniões por meio das mídias e que os canais de televisão comerciais abrissem espaço para a diversidade e conteúdos regionais. A situação é mesmo preocupante, tanto que o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação fez um levantamento sobre o assunto. O estudo Donos da Mídia mostra que o Brasil possui mais de 9 mil veículos de comunicação, porém, só 4 grandes grupos têm o controle de diferentes mídias: Globo, SBT, Bandeirantes e Record. E como essa mídia dominante manipula a população contra os movimentos sociais, né, distorcendo o que é o caráter das nossas lutas, é por isso que nós precisamos construir meios alternativos de comunicação. E é o que nós estamos fazendo aqui a duras penas, lutando todos os dias para garantir não só os recursos humanos, mas os recursos, sobretudo financeiros, para poder sustentar esse projeto, que não é tarefa de um sindicato só. É uma tarefa do conjunto da CUT, dos sindicatos da base da CUT, dos movimentos sociais em geral. E aqui nós estamos
construindo a TVT, a Rádio Brasil Atual, a Revista do Brasil, a Rede Brasil Atual, o jornal ABCD Maior, os aplicativos para celular, para acesso dos conteúdos e diversas outras mídias que nós estamos fazendo de forma colaborativa. Outro exemplo da luta pela democratização da comunicação é o projeto da CUT, que inclui a Rádio CUT, transmitida via web, com conteúdo distribuído a emissoras de todo o país, a TV Web, as mídias sociais como Twitter, Facebook, YouTube e o portal Mundo do Trabalho. Nós temos que fazer os nossos próprios meios. Eu acho que esse é um caminho. E eu acho que a CUT está de parabéns nesse sentido. Fortalecer os nossos próprios instrumentos. Os movimentos sociais organizados também se esforçam para garantir a democratização da comunicação no Brasil. Agora, a campanha Para Expressar a Liberdade cobra uma nova Lei Geral de Comunicação. Não é para menos. O Código Brasileiro de Telecomunicações tem mais de 50 anos. Isso significa levantar o debate, causar sensibilização sobre esse tema e poder gerar uma pressão sobre o poder público, sobre o governo, sobre o Congresso, para que tomem a decisão de alteração da lei atual, que é de 1962, e que nada garante de pluralismo, de diversidade, de liberdade de expressão para todos. A sociedade precisa apresentar ao Congresso um projeto de lei, por isso vamos apresentar agora, no final de abril, começo de maio, uma proposta de texto para que sejam coletadas aí 1.300.000 assinaturas pelo Brasil, isso possa aparecer no Congresso e ser apresentado como uma iniciativa do conjunto da sociedade. Os blogueiros progressistas avançam. O grupo de jornalistas que utiliza a internet para divulgar conteúdo diferenciado e promover reflexão é cada vez mais a opção de milhares de brasileiros. Mas os blogueiros são alvo de ataques. A gente hoje está disputando num campo totalmente controlado pelo adversário. Os juízes, não estou dizendo do judiciário, mas os juízes são do adversário, os bandeirinhas são do adversário. O nosso gol é um pouquinho maior que o deles. A gente está num campo muito, muito desigual. Até algum tempo atrás falavam que era quarto poder. Eu estou chegando à conclusão de que é o segundo Estado. Você tem um Estado que é eleito. Você elege o presidente, elege o governador, elege o prefeito, elege os deputados, os vereadores, os senadores. São eleitos, tem voto. E esse poder midiático é um segundo Estado. Ele fica fazendo sombra a um Estado democraticamente eleito. Quando ele não gosta, ele tensiona, ele tenta destruir, ele tenta derrubar. É bom para a sociedade, mas eu acho que é bom até para a própria mídia convencional, que tenha vozes dissonantes, né? Assim, a democracia precisa disso. O país anda para frente, é melhor, assim, não tem condições da gente morar num país onde toda a mídia tem uma mesma visão de pensamento, uma mesma linha política, uma linha social. É necessária uma maior pluralidade, uma diversidade, e eles não estão acostumados com isso. Você pode dizer que milhões e milhões de brasileiros hoje estão calados. Eles não podem se comunicar, eles são apenas receptores de informações dadas por meia dúzia de famílias e alguns monopólios midiáticos. Como enfrentar isso? Eu acho que abriu-se uma brecha, que eu não sei quanto tempo dura, das novas tecnologias. Um passo a gente já deu, né? Os blogueiros, por exemplo, têm se organizado, têm associações, os pequenos empresários da comunicação têm associações também, para poder fazer a disputa política, porque infelizmente o governo brasileiro não está levando essa discussão adiante. Está na mão dos movimentos sociais, das pessoas que se importam com isso. Uma articulação, uma organização de fato em torno de grandes ideias e do que é liberdade de imprensa para a gente, e um trabalho de convencimento das pessoas que estão fora desses movimentos, tanto de um lado como de outro, eu acho fundamental nesse momento. Nós precisamos fortalecer os nossos próprios meios, nós não podemos ser pautados por essa mídia que está aí. Comunicação não é gasto, comunicação é investimento na luta de ideias. O segundo grande movimento é lutar para quebrar um pouco o poder desses grupos monopolistas. Então é lutar para democratizar os meios de comunicação. O governo da presidenta Dilma Rousseff ainda não apresentou à sociedade o marco regulatório das comunicações. Enquanto isso, os movimentos sociais organizados intensificam a pressão pela nova legislação. E o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou no dia 2 de abril que pode apresentar o projeto em 2014. Quando você não regulamenta,
quem regulamenta é o poder do mais forte, é o poder do capital. Então, para algumas grandes conglomerados, não interessa regulamentar. Porque eles já detêm o meio, eles já detêm o instrumento e eles fazem valer a liberdade de expressão deles. Nós não queremos, de forma nenhuma, cercear o direito de liberdade de expressão de nenhuma emissora. Nós queremos que a Rede Globo continue a ter o direito de liberdade de expressão, a Record, Bandeirantes e assim por diante. Mas nós também queremos ter o direito de liberdade de expressão. A CUT quer ter o direito. O Movimento Sem Terra quer ter o direito de liberdade de expressão. A luta por um novo marco regulatório das comunicações, a liberdade de internet, o papel da comunicação pública, também são temas do Encontro Nacional de Comunicação da CUT, que já está na 6ª edição. O ENACOM debate estratégias da Central Única dos Trabalhadores. Nós temos a clareza da importância que a comunicação é um direito, é um direito dos brasileiros e das brasileiras, por isso é um bem público, por isso tem que se tornar uma política pública. E aí, por isso, nós precisamos fazer todo esse debate de qual comunicação nós queremos para esse Brasil. Mas também nós temos a clareza que o movimento sindical tem que construir a sua rede de comunicação, tem que construir a sua estrutura de comunicação. E para isso, a CUT precisa ter proposta, para isso a CUT precisa construir rede, para isso a CUT precisa articular. Profissão educador. Professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz. Sou professora porque amo minha profissão, porque tenho certeza que essa minha profissão é a mais importante de todas, né? Que ela é formadora de todas as outras profissões. Ninguém chega a lugar nenhum se passar pelas mãos do professor. Então, o mestre é sagrado, o professor é sagrado. O professor não é valorizado pelos políticos, né? Mas, assim, a sociedade é valorizada pela sociedade e pelos próprios alunos, né? Que eles percebem o professor que é dedicado, que ama, que trabalha por prazer, né? Na formação, né, integral do ser humano. Os desafios que a gente enfrenta nessa profissão, mas que também é muito compensadora, porque a gente tem todo o retorno das crianças, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Mas o essencial mesmo é trabalhar com amor, dando retorno para as crianças, de tudo aquilo que a gente faz e que a gente também pretende melhorar no ensino. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Choque de realidade. A Escola Estadual de Liberdade, localizada às margens da BR-116, em Lajinha, região rural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, apresenta uma situação chocante. Desde 2011, ela funciona nas dependências de um local onde já foi motel. Antes disso, a comunidade escolar já enfrentava problemas de infraestrutura e condições inadequadas para os alunos. A partir de 2006, a escola funcionava nas salas de catequese de uma igreja católica. Como as salas começaram a apresentar problemas estruturais, a Secretaria de Estado da Educação optou, então, por alugar o espaço de um antigo motel, mas não realizou obras necessárias para transformar a estrutura do local. Este é mais um exemplo do verdadeiro descaso do governo estadual para com a educação de Minas Gerais. Fique agora com o nosso quadro de humor.